ouvir a voz do Salvador. Os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa semana, eu ia contar até outra história, mas vou contar essa. Essa semana passada, eu fui a uma casa de uma pessoa da cidade aí, que me chamou porque ia ter um almoço de inauguração da casa dele. Ele é uma pessoa importante para mim, eu gosto dele, mas ele é uma pessoa de muita bebida, muita cachaça, assim, ele gosta de cachaça, né? E ele me chamou porque ele comprou uma casa e queria que eu fosse lá para orar, para abençoar a casa, né? Essa leitura que as pessoas fazem de que a gente vai abençoar. E aí eu fui abençoar. E eu cheguei lá, tinha muita gente bêbada. Porque eu cheguei, eu almocei primeiro em casa, porque nesses lugares normalmente é churrasco, né? E aí, como eu não como a carne, então eu fiquei em casa e comi a minha comida normal lá, e fui para lá. E cheguei lá, eles já estavam bem adiantados, e ele ficava ligando para mim: tu não vem não, e eu, tô chegando, cara. E eles estavam esperando para poder dar início lá, mas eles já estavam bem bêbados. E aí, quando eu cheguei lá, estava também o padre Juquinha, que é meu amigo. O padre Juquinha é meu amigo, a gente se encontra em várias circunstâncias, também para abençoar. Então, o padre Juquinha tinha um cerimonial lá, e ele fez o cerimonial, e tinha que era para ele fazer isso, fazer aquilo, e eu ia fazer uma palavra, ia fazer uma oração, e depois ele ia abençoar. Então ele pegou um raminho lá e saiu jogando água nas pessoas lá, e abençoando lá, e foi para os quartos, foi para todo canto. Eu nunca tinha visto aquela cerimônia. Ele saiu lá, e aí na hora que ele voltou, aí o dono da casa falou assim: nós vamos ter também uma bênção de fulano de tal, que é uma pessoa conhecida aqui da cidade, que era uma bênção evangélica, uma bênção católica e uma bênção do Babalorixá, não sei das quantas lá, né? Então, que Alá, que Oxum, que não sei quem, era a gravação. Ele falou: não posso estar aí, mas que... E aí clamou lá um monte de santo e um monte de coisa para abençoar e para fazer, e aquilo para nós evangélicos é meio assustador, assim, né? E a gente fica pensando: meu Pai do céu, era mais ou menos uma situação dessa. Na hora que acabou o último amém lá, que falou amém, aí uma outra pessoa muito conhecida aqui da cidade também, uma autoridade aqui, falou assim: bom, já que acabou, eu vou pegar minha cerveja. Ele já abriu assim e foi tomar a cerveja dele, né? E nós ficamos lá sentados, e eles bebendo muito lá, e cada um vem, uma palavra de muito carinho, de muito respeito comigo, eles são muito respeitosos. E eu fiquei pensando nessa história, porque Jesus, ele era meio esquisito. Eu tenho certeza que se Jesus vivesse hoje, um monte de igreja não aceitaria ele como membro. Olha, eu não tenho dúvida disso, sabia? Se Jesus vivesse hoje, ele não seria aceito em algumas igrejas como membro, porque ele era meio esquisito. Ele era um rabino, aliás, era um rabi, né? Era um mestre, era um rabino, porque era um mestre da lei. Tinha vindo lá daquela cidadezinha que ninguém gostava muito dela, não conhecia muito, vivia por ali. Aqui ele está no início de ministério dele ainda, era um jovem de 30 anos, tinha umas ideias muito esquisitas. E naquela época tinha escolas rabínicas muito radicais, muito bem definidas, para dizer assim, o que é uma pessoa crente mesmo. Eu vou usar a expressão crente para poder atualizar com a gente aqui. O que é uma pessoa crente mesmo e o que não é uma pessoa crente. Então, essa era de um jeito e essa era de outro. Jesus não cabia em nenhuma delas. Era mais ou menos como se a gente dissesse hoje: Jesus nem era pentecostal, nem era tradicional. Ou se fosse usar outra linguagem, Jesus nem era católico, nem era evangélico. Ele era meio estranho. E aí ele passa e está lá um coletor de impostos, que também não era uma pessoa muito querida. Naquela época, quem cobrava imposto não era muito querido. Hoje em dia eu não sei direito, né? Mas naquela época não era muito querido, porque além de cobrar impostos, ele cobrava impostos para Roma.
E ele não era querido porque era uma pessoa tido como publicano, como alguém que não fazia parte da nossa, a gente não gostaria de tê-lo em casa. E aí Jesus chamou e disse para ser discípulo, e foi para a casa dele. Em outro texto aparece como Levi o nome, né? Foi para a casa dele. Um rabi comprometido mesmo com a causa judaica não iria para a casa de um publicano. Mas foi, porque como ele não era um rabi do templo, ligado àquelas escolas, então ele tinha uma certa liberdade, e ele foi lá, e aí a Bíblia diz que lá, o texto vai falar aqui nesse versículo de número 10, que muitos publicanos e pecadores vieram, porque naquela época, quando você ia fazer uma discussão, as casas eram grandes, na verdade era uma grande sala só, quando você ia fazer uma discussão teológica, as pessoas podiam chegar ali, se assentarem e participarem daquela conversa. Só que era na casa de um cara também que não era muito religioso, então podia chegar qualquer um, e o texto diz que chegaram ali os publicanos e pecadores, para estar com ele. Só que o pior é que o texto diz que eles tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Então agora Jesus estava num ambiente extremamente questionável, porque Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. Muito obrigado, Bira. Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. É mais ou menos como se a gente passasse por aí, e aí eu estivesse lá numa roda de pagode, e aí alguém fala assim, olha aí, olha onde está o pastor Luísio. Mas se fosse eu, não ia estranhar tanto também, porque não é tão estranho me ver num lugar desse. Agora imagina o pastor Joel Roden, pastor da Assembleia de Deus aqui há 200 anos, né? Respeitadíssimo. Imagina a gente passando, o pastor Joel Roden sentado lá com aquele jeito dele, batendo dadão assim, e o pagode rodando lá, nós íamos achar muito estranho. Jesus era mais ou menos isso, aquele homem respeitadíssimo que estava numa roda de gente extremamente questionável. E eu queria falar sobre Jesus como essa presença que cura, essa presença que muda, essa presença que transforma, essa presença que gera mudanças na vida das pessoas. E aí pensar nesse aspecto que é, primeiro, a profunda necessidade de mudança que o ser humano tem. Jesus, ele é esse que cura, porque o homem é esse que precisa de cura. O ser humano tem profunda necessidade que Deus intervenha e faça um milagre no coração dele todos os dias. É preciso que a gente compreenda que ninguém chegou no estado em que ele não precise mais. Se alguém chegar no estado de que não precisa mais, ele começa a julgar a vida do outro, porque ele acha que o outro precisa e ele não precisa. Nós temos duas classes disso. Uma é aquele que já está com a sua vida toda estrupiada e ele não sabe que é pecador. Então, porque ele pensa que não é pecador, ele não pensa quanto que ele precisa. E o outro é aquele que acha que foi pecador, mas que agora não é mais e que, portanto, ele não precisa. Nessa classe, cabe muitos dos mundanos. Nessa classe, cabe muito de nós religiosos, que nós achamos que nós já estamos com a nossa situação resolvida, então a gente pode de repente ter a certeza de que os outros carecem, mas eu não careço. Aqueles que estão lá na roda do pagode talvez precisem, mas eu não preciso. E aí então aparece esse grupo de religiosos, que eles estão com a sensação de que não precisam. Porque eles estão com a sensação de que não precisam, eles começam a conversar entre si e perguntam para os discípulos de Jesus, deixa eu perguntar um negócio para você, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? O Salmo diz que bem-aventurado os homens que não se assentam na roda dos escarnecedores. Como é que o mestre de vocês se assenta com pecadores, com publicanos? E Jesus vai dar uma resposta, e nessa resposta ele não está tratando com os pecadores. A resposta dele é para os religiosos. Na resposta dele, ele vai falar sobre esse tipo de gente
que não sabe que precisa de cura, e esse tipo de gente que desenvolve uma religião sectarista, purista, onde ele diz assim: eu sou, o outro não é. Se eu sou bom, e o outro é ruim. É mais ou menos como a gente está na política brasileira atualmente, né? Na política brasileira está mais ou menos assim: eu não sou do grupo de lá, porque o grupo de lá é tudo ruim, e o grupo de cá é tudo bom. Mais ou menos assim. Era com essas pessoas que Jesus estava tratando, era com essas pessoas que Jesus estava se relacionando, era a essas pessoas que Jesus vai dirigir essa palavra, porque ali estava um grupo de fariseus. E aí é importante a gente recordar um pouquinho quem eram os fariseus. Hoje, quando nós olhamos para eles, nós já olhamos de modo muito negativo, mas irmãos, os fariseus não eram muito diferentes de nós. E é preciso que a gente tenha sensibilidade para olhar para isso. Os fariseus surgiram mais ou menos no 2º século antes de Cristo, onde eles foram desenvolvendo tradições, forma de ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia, a ler aquelas regras, aquelas leis, eles iam aplicando a sua vida diária, a detalhes, a qualquer coisinha que acontecesse. Isso aqui está dentro da lei, não está dentro da lei, isso aqui pode ou não pode, aquilo ali é ou não é, esse aqui é dos meus ou não é dos meus. E aí eles foram juntando aquilo que chamaram de tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos pegavam aquilo que estava na Bíblia, interpretava, e aquilo foi sendo guardado, e foi sendo escrito, e foi sendo passado um para o outro, e aí as pessoas ficavam se perguntando: isso pode ou isso não pode? Não, mas isso não está de acordo com a lei, porque lá na Bíblia diz mais ou menos assim. Não, mas isso... E eles foram criando uma espécie de nata da religião, e aí eles falavam assim: quem segue essas regras é chamado de justo, quem não segue essa regra é chamado de pecador. Então nós temos dois grupos: nós temos os justos, que somos nós, e os pecadores, que são os diferentes de nós. Quando eles estavam questionando exatamente por isso, porque eles diziam: como é que Jesus se assenta com pecadores para poder conversar com eles? Como é que Jesus se mistura a essas pessoas para poder conversar com eles? E aí a resposta de Jesus é dura, porque quando ele está dizendo, ele está chamando atenção para dizer assim: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Obviamente que Jesus não estava falando de saúde física, e Jesus não estava falando para os chamados pecadores, Jesus estava respondendo agora aos justos, e eles estavam dizendo: gente, quem chegou no estado de achar que não precisa de tratamento, não precisa de mim. Quem achar que já está com a sua situação resolvida, não precisa de mim. Vale a pena a gente parar, irmão, sabe por quê? Porque nós fomos criados numa tradição no Brasil, em que a gente, hoje já mudou isso um pouquinho, mas especialmente nós mais antigos, a coisa da igreja passava mais ou menos assim: olha, você tem de deixar de ser o que é, para ser um dos nossos, e quando você passar a ser um dos nossos, agora você está bem, agora você vai para o céu, agora você já não vai ter mais o problema A e o problema B, agora na tua família não vai ter doença, na tua família não vai ter separação, na tua família não vai ter traição, na tua família não vai ter problema, na tua família, agora nós somos capazes de criar uma placa e colocar assim: pare de sofrer, é só vir para cá que para de sofrer. Essa foi uma tradição que nós criamos, que não é muito diferente da lógica do farisaísmo. O farisaísmo trabalhava com essa tese: agora que vocês já vieram para cá, vocês não precisam mais de médico, porque o médico é para quem está lá fora, então agora já está tudo resolvido. E às vezes nós criamos um conjunto de regrinhas, que é para poder interpretar a Bíblia, e aí a gente fala assim: não, mas se a saia for comprida, se o cabelo for cortado, se a mesa daqui for tirado, se a gente vier de bermuda na igreja,
se alguém fuma, se alguém toma um pouquinho de cerveja, se alguém, e aí a gente começa, faz regra, e bota um e tira outro, e faz a conta. É mais ou menos como a gente fazia naquela época que a mãe ensinava para a gente fazer uma conta lá, e aí a gente colocava assim, 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 3, 9, 9 fora 0. 3 mais 2 dá não sei o que, aí 8 mais 5 dá 13, 9 fora 4. A gente está sempre tirando 9 fora para poder fazer a conta de quem é e quem não é, e Jesus está mostrando, ei, todo mundo continua precisando de médico. Eu não posso criar uma religião onde eu acho que eu não preciso mais do médico, porque a boa obra que Deus começou em Cristo, ela só vai ser completada no dia final. Por enquanto, nós continuamos todos precisando de Jesus todos os dias, e não podemos ficar nessa diferençazinha que exclui o outro e me coloca numa situação melhor do que o outro, porque eu estou precisando de Jesus todos os dias, tanto quanto o outro. A palavra de Jesus ali estava sendo dura para com os religiosos, porque os religiosos estavam julgando, porque Jesus estava com o outro. E aí o questionamento é mais ou menos assim: quem diz que você não é o outro? É o fato de você frequentar o templo? Quem diz que você não precisa? É o fato de você ser presbiteriano? Quem disse que você é diferente do outro a ponto de que, se a graça de Deus for derramada hoje, ela precisa ser derramada sobre o outro? Você só está aqui porque a mesma graça que o outro precisa é a graça que você precisa. Então, eu preciso compreender que a presença de Jesus na minha vida, ela é uma presença que me torna todos os dias cada vez mais dependente dele. Quem não tem consciência de que é pecador, tem menos consciência da necessidade de Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais consciência a gente tem que precisa de Jesus. Se eu parar, aliás, nem é bom a gente parar, né? Aquelas pesquisas que as pessoas fazem assim, um pano de prato tem mais bactéria do que a tampa do vaso do banheiro, pelo amor de Deus. Outro dia eu li sobre isso, eu já não queria nem enxugar o prato mais lá, deixa o prato lá, porque se for observar, quanto mais próximo nós estivermos da luz, irmãos, mais nós percebemos as nossas impurezas. Cuidado para não desenvolver uma religiosidade em que você se coloca e se sente tão bom, que é melhor do que o outro, porque no dia que nós começarmos a achar que somos melhores do que o outro, nesse dia nós podemos estar muito piores do que o outro, e o próprio Jesus vai contar uma história dessa, dizendo daquele homem no templo, que ele olha e diz a Deus: eu não sou como o fulano que está aí, e a Bíblia diz que o fulano que estava ali é que foi desceu reconhecido e não ele. Então, a presença de Jesus, ela nos dá essa consciência de que nós precisamos muito, muito, muito de Jesus. A segunda coisa é a gente perceber o profundo comprometimento de Jesus com esse outro. Jesus veio para quem está precisando. Jesus, toda a função dele, toda a vida dele, todo o sentido de existência dele, é exatamente para aqueles que precisam. E aí Jesus vai lembrar para eles uma coisa: gente, vocês que são religiosos, vocês que são fariseus, vocês que gostam da Bíblia, vocês que entendem uma coisa, eu quero lembrar para vocês uma coisa: saiam daqui e aprendam o que significa misericórdia quero e não holocausto. Versículo número 13. E aí Jesus citou aquele texto lá do começo que nós lemos, que é o texto de Oséias. Lá em Oséias a história é mais ou menos o seguinte: o povo de Israel está lá, adora outros deuses. Aí Deus manda o profeta, e manda que o profeta fale para eles que Deus os ama, que Deus os ama, que Deus os ama. Aí manda o profeta casar com a mulher, e era para ele casar com uma prostituta. E aí o profeta vai lá e casa com a prostituta. E aí eu fico de novo imaginando os religiosos da época: esse cara está doido, não tem lógica, como é que o cara vai casar com a prostituta? Aí ele casa com a prostituta e fica pregando a palavra de Deus lá em vários lugares, não no templo, porque as pessoas não gostavam muito de profeta, mas assim, lá fora ele ficava pregando. Como é que o cara vai pregar se ele é casado com a prostituta?
E era mais ou menos isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse. Deus estava falando assim: eu me relaciono com vocês, vocês me adoram, na hora que a coisa aperta, vocês adoram outros deuses, igual as prostitutas. Eu não sei o que é que vocês estão querendo falar do Osés, a minha relação com vocês é desse jeito. Aí a prostituta vai e trai o Oséias. Quando trai o Oséias, separa do Oséias, aí Deus fala assim: Oséias, vai lá e casa com ela de novo, traz ela de novo. E aí lá pronto, eu estou aqui de novo imaginando os religiosos da época, esse cara está doido. E aí Deus fala: eu faço isso com vocês, eu fiz uma aliança com vocês, não valiam nada, eu fiz uma aliança com vocês, aí vocês me traem, eu vou lá e chamo vocês de volta. Aí eu renovo a aliança com vocês, vocês me traem de novo, eu vou lá e faço aliança com vocês. E aí o amor de vocês é como a nuvem, que uma hora está e de repente ela desaparece. E eu quero que vocês aprendam que vocês acham que eu amo os holocaustos de vocês, vocês acham que eu amo ver vocês chegarem no templo e fazerem sacrifícios e colocar, gente, isso tudo é importante para vocês, para mim não gosto disso não. Sabe o que eu gosto? Que vocês saiam dos templos e usem de misericórdia lá fora. Jesus está olhando para os religiosos daquela época e está falando para eles: gente, eu quero que vocês aprendam o que significa misericórdia quer e não holocausto. Eu quero que vocês aprendam que o importante não é o que vocês fazem no templo, o importante é como é que vocês tratam o outro lá fora. O importante é quando vocês olham o miserável lá fora, o que é que vocês fazem, porque o que estava fazendo com que Jesus estivesse na casa de Levi, não era a virtude do Levi, era a misericórdia. O que estava fazendo com que Jesus estivesse assentado na roda com pecadores e publicanos, não era porque eles eram legais, era por causa da misericórdia. O que estava Jesus conversando com aqueles fariseus avarentos, julgadores, hipócritas, era a misericórdia. O que faz Jesus permitir que você esteja aqui e que principalmente eu esteja aqui, é a misericórdia. É por causa da misericórdia que nós estamos aqui, é por causa da misericórdia que Jesus estava lá, é por causa da misericórdia que Jesus veio para a terra. E aí ele vai dizer assim: eu vim atrás de pecador mesmo. Então, eu preciso que vocês entendam que se a missão de vocês é uma missão comprometida com as regras do templo, a minha é comprometida com a misericórdia. Jesus não era propriedade do templo, Jesus não era propriedade das regras da religião, Jesus não é propriedade de nenhum templo, de nenhuma religião. É preciso que o templo, e ele existe, é preciso que a religião, e ela existe, se comprometa mais com a missão de Jesus do que com as próprias regras. Nós passamos mais tempo discutindo as nossas regras do que fazendo a nossa missão. Nós passamos mais tempo discutindo as programações da igreja para ela mesma do que as programações da igreja lá para fora. Nós gastamos mais energia conosco mesmo do que a energia com aquele que precisa lá fora. E Jesus estava falando para eles: gente, esse negócio é de vocês, o meu não é com isso, o meu é com pecador. Eu vim atrás de pecador, eu vim salvar quem precisa. E aí a palavra é dura, porque quando ele diz: eu não vim chamar justos e sim pecadores, ele estava falando daquela diferença que eles faziam. A diferença que eles faziam eram justos e pecadores. Se estiverem de acordo com a tradição, são justos. Se não estiverem, são pecadores. Aí Jesus chega e fala: o meu compromisso é com o pecador. Eu vim buscar e salvar pecador. Eu vim buscar e salvar perdido. A minha causa é com perdido. O meu envolvimento é com perdido. Naquele instante, eles precisavam entender isso. Jesus tinha profunda misericórdia de pecadores e profundo comprometimento com a missão de salvar pecadores.
Nessa hora aqui, irmãos, nessa hora, eu não sei quem é que eu gostaria de ser para ouvir isso. Eu não sei se eu preferia ser o religioso do templo ou o pecador no entorno da mesa. Porque o religioso do templo estava recebendo uma dura acusação de Jesus. O pecador do entorno da mesa estava ouvindo que Jesus veio para salvá-lo, que Jesus veio para buscá-lo. Então, eu preciso pensar nessa presença de Jesus que transforma. Eu preciso pensar nessa presença de Jesus que vem buscar homens e mulheres ao arrependimento. E eu preciso pensar que essa busca de Jesus é a mim e é ao outro que está lá fora envolvido na bebedeira, na prostituição, na corrupção e na violência. Eu preciso pensar que Jesus não transforma religiosos em indiferentes. Eu tenho certeza que aquilo que Deus fez na vida do Viana, e a gente estava falando agora há pouco, não foi para tornar o Viana alguém separado, justo, a tal ponto de não aceitar mais sentar com pecadores. Ao contrário, aquilo que Jesus fez na minha vida e aquilo que Jesus está fazendo na minha vida precisa me comprometer cada vez mais com a obra dele, e a obra dele se compromete cada vez mais com o miserável, e a obra que se compromete com o miserável é a obra da misericórdia. Então, religioso cristão não é alguém indiferente ao outro. Religioso cristão é alguém profundamente comprometido com o outro. Só que tem que tomar cuidado, porque não é com o outro meu, não é com o outro da minha igreja, não é com o outro da minha causa, é com o outro que precisa de Jesus tanto quanto eu. Alguns aqui se lembram de que quando nós éramos jovens, ensinavam na igreja que a gente não poderia ter amigo não crente, porque eles são perigosos. A gente tem que tomar cuidado para não conviver lá com o não crente, porque o não crente é perigoso. É para conviver entre nós, porque nós não somos perigosos, porque nós já somos os justos, os outros são os injustos. Isso não tem nada a ver com a obra de Jesus. A obra de Jesus era essa mesmo, era sentar e buscar quem havia se perdido para arrependimento. Não é para viver como ele. E aí eu quero aqui agradar os ouvidos dos irmãos que ficam preocupados com essa coisa. Não é para poder viver como eles, é para poder estar lá e demonstrar o profundo amor de Jesus às vidas deles. É estar lá e demonstrar que Jesus se preocupa com a vida deles. É estar lá e demonstrar que Jesus ama as vidas deles. Às vezes, dizendo, mas na maioria das vezes, fazendo. A melhor forma que nós temos de demonstrar o amor de Jesus por alguém é fazendo esse amor de Jesus na vida dele. A presença de Jesus, irmãos, nos transforma de miseráveis em amados, nos transforma de religiosos em misericordiosos, nos transforma de seguidores a discípulos. Eu fui chamado para praticar o que Jesus praticou. Eu fui chamado para praticar o que Jesus praticou. Em alguns lugares eu não vou, porque eu tenho medo de você. Porque se você me vir naquele lugar vai ser horrível. Alguns irmãos não vão a alguns lugares porque têm medo de mim. Alguns irmãos não fazem algumas coisas porque têm medo de outros irmãos que vão ver. Isso é típico de farisaísmo e não de cristianismo. Quando eu estava lá na casa dos meus amigos, vou chamar aqui de amigos, bebedores,
Eu não estava lá porque eu estava gostando daquele lugar com música alta, barulhenta, com as pessoas bêbadas falando abobrinha, alguns fazendo o que não deviam. Não. Eu estava lá porque eu sou de Jesus. Porque Jesus me manda ir lá. Ah, onde é que eu gostaria de estar mais? Na sua casa. Tomando um tereré contigo, comendo uma comida boa, com a musiquinha leve, com tudo muito tranquilinho, de justo para justo. Ou quem sabe, de miserável cristão para miserável cristão. Eu estava lá porque eu preciso de Jesus tanto quanto aqueles. E aí, sempre me vem à memória aquele dia que constrangeu meu coração, quando eu estava lá na Bahia, junto com uma freira. Eles passaram pelo Candeias. Então eu vou contar essa história rapidinho para vocês, que de repente dá tempo eles chegarem aqui, né? Que eu estava lá na Bahia, junto com uma freira, e aí é muito legal já, porque pastor e freira andando juntos, já é uma coisa legal. Lá perto do Pelourinho, na Bahia, é muito bom, porque uma vez me falaram que lá na região da Bahia tem mais demônios do que outros lugares. Eu nunca entendo isso, porque eu não sabia que o demônio era geográfico, né? Mas eu estava na Bahia com uma freira e nós fomos na zona. Eu nunca tinha ido na zona. E aí na hora que eu cheguei lá e vi aquelas mulheres vivendo uma degradação humana extrema, com aqueles homens sujos, porque era uma zona pobre, aqueles homens sujos, com aquele comportamento do ser humano quando ele chega no seu buraco, no seu ocaso, e aquela freira carinhosamente ia lá e abraçava cada uma das prostitutas. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não foi isso que me ensinaram. Como é que essa mulher abraça essas prostitutas? E ela, à medida que abraçava, ela falava as pessoas pelo nome. Aí uma moça tinha acabado de terminar o trabalho dela lá, e ela saiu, e eu olhei num quartinho muquifo, com a caminha, com um negocinho assim, e aquele homem sujo saiu vestindo a roupa, e aquela mulher saiu. Na hora que saiu, a freira foi lá e falou assim: oi fulana, e abraçou a fulana. E ela falou: nunca mais você foi lá, porque eles têm um centro lá para poder ajudar as mulheres. E aí depois eu, com muita vergonha do meu cristianismo, eu saí, estava caminhando, eu falei para ela: você sabe, você as conhece pelo nome? Ela falou assim: é, Deus conhece as estrelas todas pelo nome, eu tenho que conhecer pelo menos as mulheres que eu trabalho pelo nome. Caramba, esse cristianismo se parece com o cristianismo de Jesus, mais do que a religião dos fariseus. E aí eu fico pensando, irmãos, a presença de Jesus já veio sobre a minha vida, a presença de Jesus já veio sobre a tua vida. Nós vamos sair daqui agora para uma semana, onde a gente se lembra que Jesus veio por causa de nós, e que Jesus está fazendo uma obra na nossa vida. E é bom eu parar para pensar isso. Que coisa boa, cara. Jesus me recebeu, Jesus me perdoou, Jesus me transformou. Para quê? Para que eu possa sair daqui. Porque Jesus não foi contra o templo, e Jesus não é contra o nosso cristianismo, não é contra a nossa religião. Só que a nossa religião precisa se parecer com Jesus. Então eu tenho que sair daqui, e ao invés de ficar fazendo noves fora, esse pode, esse não pode, esse eu sento, aquele eu não sento, aquele é bom, esse não é, ao invés de eu ficar fazendo noves fora, eu tenho que sair amando e mostrando que as pessoas precisam da graça de Jesus igual eu preciso. O milagre que Jesus fez na minha vida me tornou alguém muito consciente da minha miséria. O milagre que Jesus fez na minha vida me tornou alguém que tem a obrigação de viver uma religião que ama. O milagre que Jesus fez na minha vida
precisa me transformar em alguém que se pareça com Ele. E aí é horrível, porque em alguns momentos eu me sinto exatamente o diferente de Jesus. Às vezes, porque entre o grupo dos pecadores e dos justos, às vezes eu me pareço muito com os pecadores, porque eu faço umas coisas que não têm sentido. E às vezes eu me pareço muito com os religiosos, que diz isso não pode. Eu já vi no nosso meio, não aqui da nossa igreja local, mas eu já vi no nosso meio porque o vizinho daqui morreu e ele era alcoólatra. Quando nós chegamos aqui, ele passou a morar aqui, vivemos aqui, aliás, quando nós chegamos ele já morava, vivemos mais de 20 anos aqui, ele tinha problema com álcool. Quando ele faleceu, ele precisava de um lugar para fazer o ofício fúnebre dele. E aí claro, eu fazia aqui, não era ali do lado, fazia aqui. E aí eu vi gente da igreja presbiteriana sofrendo, porque diz, onde já se viu colocar o ofício fúnebre de um bêbado dentro da igreja? Eu disse, meu Deus do céu, essa é a religião do farisaísmo, daqueles que amam tanto a regra, que deixam de amar o ser humano. Eu fui transformado por Jesus, você foi transformado por Jesus, para se parecer mais com os homens do templo, ou com Jesus? Esse é o desafio nosso, e eu vou convidar você para orar, para a gente ter um instante de oração, para poder dizer assim, Senhor, o que eu quero? Tá, eu já sou salvo em Cristo, que bom, eu já sou salvo em Cristo. Tá, eu já sou salvo em Cristo. E agora o que eu quero? Já está tudo resolvido? Ou eu continuo miserável precisando de Jesus? Eu sou tão diferente do outro a ponto de eu ter direito de dizer aquele não pode estar sentado comigo? O que é que eu quero? Qual é a proposta para a minha vida essa semana? Vamos orar?